Olá, aqui é Patrick Lencastre. Se você não me conhece, quando eu estou acordado, eu estou ensinando ou aprendendo línguas estrangeiras. E muita gente me pergunta como é que eu faço para organizar uma rotina de estudo com tantas línguas assim. A primeira coisa que acontece é quando alguém me pergunta, mas Patrick, afinal, quantas línguas você fala? E eu digo 20. A próxima pergunta normalmente é: como é que você organiza tudo isso? Você estuda todas eles, todos os idiomas, todos os dias? Não, isso seria impossível se a gente parar para pensar, certo? Vamos fazer uma conta básica aqui. Você vai ver que 20 línguas. Se eu estudar 30 minutos por dia, cada uma delas, vai dar 10 horas. Eu tenho 10 horas por dia para estudar com idiomas? Não, quem dera. Seria maravilhoso, né? Não dá. Então, como é que eu organizo? Como é que eu faço para não perder dessas línguas? Eu decidi mostrar para vocês e talvez isso te dê ideias de como você pode organizar também a sua rotina, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês e vou falar, né? Vou comentar sobre essa organização. Olha só. Talvez vocês já consigam ver, talvez sim, talvez não. Vamos lá. Olha só, aqui eu tenho. Eu fiz em mind map para ficar bem claro para todo mundo, né? Languages. E aí a gente tem, ó, 2025, tá? Tá com a data bonitinha de hoje. Os grupos, eu dividi as línguas em grupos. Aí você vai falar assim, mas que grupos são esses? O que tem a ver esses grupos? Uma abordagem clássica é dividir em grupos de mesma família. Mas você vai ver que não está dividido assim, tá? Não está dividido em grupos de mesma família. Por quê? Está dividido de uma maneira que faz sentido para mim, faz sentido para os meus estudos, faz sentido para o uso que eu tenho para cada uma dessas línguas. Então, você vai ver que tem coisas que você vai falar, Patrick, mas essas línguas aqui não tem nada a ver uma com a outra. Para mim, tem. E o que eu recomendo é assim, que você ache a maneira que tem sentido para você. Entende? Olha só, vamos dar uma olhada aqui. Eu não sei se eu tenho como colocar um laser aqui ou alguma coisa. Mas não tem problema. Tá, tudo bem. Não tem problema não. Você vai ver aqui, ó, à esquerda. Logo à esquerda a gente tem English. E esse bloquinho roxo aqui é o coração da minha experiência com idiomas. A gente tem aqui, ó, English, Spanish, português. Por quê? Português é minha língua materna. E as outras duas línguas eu uso para trabalho todo dia e eu falo mais nessas línguas do que em português. Essas línguas são mais ou menos como se fossem línguas maternas para mim, né? As três. Eles estão tão presentes na minha cabeça que é impossível não estudar e é impossível e injusto que eu compare o que eu tenho com essas línguas com qualquer outra. Então, se eu colocasse no mesmo grupo, por exemplo, eu vou colocar o espanhol ali junto com o italiano, junto com o francês, ficaria injusto, porque na atual circunstância é impossível que eu estude alguma outra língua da mesma forma com que eu faço com essas três, tá? Então, tá ali, ó, English, Portuguese, Spanish. E ainda assim, já vai entrar um princípio fundamental que está presente aqui, mas eu vou explicar a partir do segundo aqui, ó, que eu tenho French, German, Italian, Valencian, né? Valenciano. Olha aqui essa parte verde, tá? Que é o segundo grupinho. Você vê que ele está liderado pelo French, depois German, Italian, Valencian. Não é pela família linguística, alemão não tinha que estar aí, se fosse assim, né? São línguas que eu já falo bem e eu tenho um relacionamento parecido com todos esses idiomas. Então, a abordagem para esses idiomas, para mim, é igual. Então, para manter o francês, eu faço a mesma coisa que eu faço para manter o alemão, que é a mesma coisa, é o mesmo esforço necessário para manter o italiano, o valenciano.
né? Eu consigo ler livros, participar de cursos, participar dos clubes da Master Academy. Eu já falei antes, não tem por que não participar dos clubes da minha própria escola. Se a gente oferece 5 línguas diferentes em clubes de conversação semanal e os clubes são realmente no idioma, eu, claro, vou aproveitar minha própria escola e vou participar dos clubes, né? Isso já mata muitos coelhos com uma só cajadada. Mas repara que olha só, existe um cabeça de cada área, né? Assim, ó, ali eu tenho French. Significa que aquele idioma vai receber mais foco. Então eu vou estudar aquela língua de maneira mais direcionada e as outras línguas do grupo eu vou usar quando eu tiver tempo, quando eu tiver oportunidade. Não dá, isso aqui anota, é a parte mais importante desse vídeo. Não dá para manter foco em tudo. Se você está focado em tudo, você está focado em nada. Porque a própria natureza do foco pede que você renuncie às coisas ao redor para poder ter foco. Então, o foco é a cabeça do grupo ali, né? Então, por exemplo, na organização que está aqui, French, né? O francês está em primeiro. Ah, Patrick, mas e se você precisar fazer uma apresentação em alemão? Consigo. Mas isso foi uma apresentação muito rebuscada e tiver que ficar muito bonito. Se você tiver que dar foco em alemão por alguma razão. E se você fosse mudar para a Alemanha? E se você, sei lá, se acontecer alguma coisa e você tiver que dar foco em alemão? Eu vou trocar. Onde está French vai ficar German e onde está German vai ficar French. Então, sempre tem um cabeça do grupo e esse cabeça do grupo vai ser o que vai receber foco de estudos. Vamos olhar o outro lado ali, ó, o grupinho amarelo, que também é o maior grupo. Aqui, sim, são línguas eslavas, porque eu já estudei muitas delas, então faz sentido para mim. Eu estudei muitas delas num período certo da minha vida e eu tenho uma relação parecida com esses idiomas todos, então faz sentido para mim que eles sejam parte do mesmo grupo. Russian tá ali, ó, cabeça do grupo. Por quê? Porque eu uso para trabalho, né? Então, eu preciso bastante manter o meu russo bem afiado. Então, ele tá ali no cabeça. Logo abaixo, você vai ver Polish, Macedonian. Por quê? Apesar do russo estar com foco, Polish, Macedonian são dois idiomas que eu gosto bastante, eu tenho interesse nesses idiomas, tenho interesse em mantê-los afiados também, não como o russo, porque russo é para trabalho direto, né? Eu faço trabalho de intérprete, tradução simultânea, de russo e português. Então eu preciso manter o russo ali bem forte. Agora, ah, um adendo aqui. Isso é uma escolha estratégica, porque russo é de uma parte da família eslava de idiomas. Polonês é de outra parte. E macedônio é de outra parte. Fechando, então, a família completa. É um idioma de cada subgrupo das línguas eslavas. Então, eu acho interessante manter esses três. Mas qual dos três eu estudo mais? Russo. E abaixo você tem ali, ó, ucraniano, belorrusso, tcheco, sérbio. Já estudei todos eles. Inclusive, você consegue achar apresentação minha inteira em ucraniano na internet. Ah, Patrick, pensei que o ucraniano ia estar lá em cima. Já esteve? Certo? Então, em 2022, quando eu fiz 3 apresentações em 3 conferências diferentes falando ucraniano, a organização era diferente. O ucraniano estava ali em cima, era o foco do momento, né? Agora, eu organizei. Impede que no futuro eu possa mudar outra vez? Não, não. Há alguns meses, né, se você olhar um pouquinho atrás, eu estava montando, junto com a Adriana, uma apresentação em macedônio. Naquele momento, o macedônio estava em cima, o Russian estava embaixo. Agora que eu estou em condições normais, né, eu trabalho com russo e não tem nenhum projeto envolvendo línguas eslavas, então russo está no seu devido lugar, né? Vamos olhar aqui agora a outra. Essa parte cinza, ela não está organizada assim atualmente, mas eu deixei aqui porque eu estou mostrando para vocês a organização padrão. Chinese.
é a língua asiática. E não precisa falar, Patrick, mas não são a mesma família, são, eu sei. Como eu falei, faz sentido na minha organização mental. Ah, Chinese é a língua que eu estudo há mais tempo, é a língua asiática que eu tenho mais experiência, é a língua asiática com a qual eu já trabalhei, eu já fiz exame de chinês. Então ela está ali, no, na cabeça do grupo. Abaixo dela está o coreano e mais distante está o japonês, porque eu oficialmente ainda não comecei, é a língua desse ano, né? Ah, mas se eu for organizar como realmente está agora, o coreano está em cima. Por quê? Eu quero manter um coreano mais forte antes de começar o japonês. Então, agora, o coreano estaria aqui, e o chinês estaria aqui, e o japonês aqui. Depois, quando eu adicionar o japonês, provavelmente o japonês vem para cá. O coreano vai ficar aqui, e o chinês vem para cá. E aí muda, mas a organização padrão é essa aqui, tá? E se você for olhar, olha só, a organização padrão é essa que eu estou mostrando. Por quê? Porque no meu contexto, essas línguas aqui, as de cima, são mais importantes. Inglês. Aqui é praticamente impossível. Inglês e espanhol. Eu trabalho com os dois igualmente. Mas inglês ainda é carro-chefe de tudo, né? Assim, o inglês. O francês é a língua mais importante dessas aqui, no meu contexto. O russo é a língua mais importante dessas aqui, no meu contexto. O chinês é a língua mais importante dessas aqui, no meu contexto. Beleza? Vamos lá. Outra, ó. Nesse ramo aqui a gente tem Arabic, Hebrew, Greek. Árabe, hebraico e grego. Não são de mesma família, mas, de novo, eu tenho experiências similares com essas três línguas, então, para mim, faz sentido que elas façam parte do mesmo grupo. E agora a organização está assim, e essa vai ser minha organização padrão, tá? Olha só, antigamente, o hebraico ficava aqui em cima e o árabe nem aparecia, que o árabe era só uma ideia, né? Ah, vou aprender árabe, eu vou aprender árabe, eu vou aprender árabe. Agora ele aparece, eu aprendo árabe e ele tá em cima. Por quê? Eu sou iniciante nele, né? Os outros idiomas eu já falo. Hebraico eu falo bem, grego eu falo bem, mais enferrujado. E o árabe eu sou iniciante, então ele está em cima para receber mais atenção mesmo. E ele é a língua mais importante em termos de business, de oportunidades, né? Então, essa aqui é a nova organização padrão que eu montei a partir de 2025 e 25 e vai ficar assim, tá? Dependendo de projetos futuros, o hebraico ele pode subir ou o grego pode subir, mas a organização padrão é assim: Arabic, Hebrew, Greek. E aqui, para a gente terminar, Ancient Languages. Aqui, olha só, são línguas mortas, né? Que eu não falo, eu leio nessas línguas. Então, aqui é bem diferente. Deixa eu editar isso aqui, tá feinho, né? Pronto, pronto, melhorou. Não tá cortando mais. Aqui são línguas mortas que eu não falo, eu leio nessas línguas. Ahm, e aqui é até difícil traçar uma ordem de importância, né? Mas vamos aqui, ó. Biblical Hebrew, o hebraico bíblico, é o que eu mais uso, é o que eu mais leio, tá? E é o que eu mais gosto de ler. Eu me sinto muito bem lendo em hebraico bíblico. Ahm, Logo depois, aramaico. Aramaico, se eu tivesse que detalhar, assim, mas aramaico, que tipo de aramaico? Aramaico talmúdico, né? Que é, eu geralmente leio os ensinamentos do Talmud. Eu não sou judeu, mas é uma boa fonte de estudos, né? O Talmud. Você consegue textos misturados, né? Hebraico, bíblico e aramaico. É uma loucura muito boa em termos de idiomas, né? Ah, Koine Greek faz sentido, né? Para ler o Novo Testamento da Bíblia. Se eu leio o Biblical Hebrew, eu vou ler o Velho Testamento. O Novo Testamento eu vou ler Koine Greek, né? E aqui dá para ler outros textos também. Tem gente que fala, mas eu vou aprender grego só para ler a Bíblia. Não, dá para você ler muita coisa, tá? Tudo bem que tem várias variações de gregos arcaicos, né? Assim, mas aprendendo grego arcaico dá para você ler muita coisa. Muito texto interessante, né? Até desde textos apócrifos, até livros de filosofia. É muito legal. E aqui são línguas que eu leio menos, mas eu consigo ler se eu tiver ajuda, né? Tradução, enfim, eu consigo analisar o texto, eu não consigo ler puro. Hebraico, por exemplo, Biblical Hebrew, eu consigo ler puro a depender do texto.
Então, se é um texto de um livro mais conhecido, que eu já tenha lido antes, que eu conheça a estrutura, consigo ler tranquilamente, né? Eu consigo pegar aqui. Acho que consigo até mostrar para vocês, tá? Deixa eu ver se vai aparecer bonitinho aqui. Por exemplo, eu consigo pegar, né? Para quem pensa, então você lê com tradução. Não, ó, eu consigo pegar e ler um texto normal, em hebraico, né? Em hebraico, bíblico, eu consigo fazer. Aramaico, por exemplo, não consigo. Preciso de alguma tradução, né? Material de tradução, palavras, dicionário. Koine Greek eu consigo ler, mas eu não leio de maneira tão profunda e fluida como eu gostaria, né? Então, latim eu consigo, obviamente, consigo ler, porque como você viu aqui, ó, eu falo muitas línguas latinas, né? Aqui, ó. Além do português, do espanhol, o francês, o italiano, o valenciano. Então, me ajuda a entender. E o conhecimento com as línguas eslavas me ajuda a entender o sistema de casos, apesar do latim ser um pouco diferente. Então, eu consigo ler, mas não é meu foco, né? 100%. Então, eu leio, na verdade, eu trabalho com leitura comparada, né, em textos. Então, por exemplo, eu já mostrei algumas vezes. Eu vou ler um trecho da Bíblia em hebraico, aí eu vou ler esse mesmo trecho em grego, ó, traduzido, e eu vou ler esse mesmo trecho em latim. Se eu for usar o Talmud, então eu vou ler o trecho em aramaico, aí eu vou traduzir ele, né, para hebraico, vou comparar, enfim, eu faço leitura comparada com essas línguas aqui. E o último, que é Old Church Slavonic, né? Que é o, digamos assim, ele é como se fosse o latim das línguas eslavas, né? Então, do mesmo jeito que do latim sai do latim sai o português, sai o italiano, sai o francês, sai o espanhol. Do Old Slavonic sai o russo, sai o ucraniano, sai o macedônio, sai o sérvio, sai. Então, é uma língua litúrgica, né? Ninguém fala Old Church Slavonic, mas os os priests, enfim, os sacerdotes, né, da Igreja Ortodoxa usam Old Church Slavonic, assim como os sacerdotes da Igreja Católica usam latim, né? Então também é uma língua muito interessante para questões cristãs, né? Ainda que seja cristã ortodoxa, mas é interessante também de comparar textos. Dá para comparar muito bem textos em Old Church Slavonic com Latin ou com o próprio Biblical Hebrew, né? Então, são línguas que, de certa maneira, se entrelaçam, né? Tem mais línguas mortas que eu gostaria de estudar, mas, infelizmente, não há tempo para fazer todas as coisas, né? Então, aqui, sabe, eu não coloquei nenhuma língua como cabeça, né? Como eu fiz aqui, ó. Por quê? Porque essas línguas aqui eu leio comparadas. Então, não tem uma língua mais importante do que a outra. Eu faço leitura comparada e é isso, tá? Então, os meus estudos, eles se dividem assim, dessa maneira como tá aqui, ó, tá? Agora acho que dá para ver, ter uma visão mais geral, né? English, Portuguese, Spanish, French, German, Italian, Valencian, Russian, Polish, Macedonian, Serbian, Ukrainian, Belarusian, Czech, Chinese, Korean, Japanese, Arabic, Hebrew, Greek. Que aqui eu tenho as línguas mortas, né? Biblical Hebrew, Aramaic, da Koine Greek, Latin, Old Church Slavonic. Então tá respondida a pergunta, é assim que eu organizo meus estudos. Para quem fala, Patrick, são 20 línguas, você fala 20 línguas? Sim, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E leio nessas línguas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, a gente pode dizer que, sim, eu falo 20 línguas e leio em mais 5 línguas mortas. Ah, em outro vídeo anterior, você vai ver que não aparece árabe, porque eu não contava com ele, e aparece Swahili, que é uma língua africana. Inclusive no meu livro aparece, o meu livro, que também está aqui em algum lugar,
Ah, tá aqui, pronto, achei. Nesse livro aqui, você vê que aparece o Sem Limite, né? Aparece Swahili, mas eu abdiquei do Swahili e no tempo que eu dedicaria ao Swahili eu coloquei árabe. Parece uma escolha mais que dialoga melhor com o resto do repertório, tá? Então, tá respondido. Assim que eu organizo meus estudos, isso aqui é mutável, tá? Mas eu espero que isso te dê ideias para organizar os seus estudos também. Perfeito? Bom, sempre um prazer e a gente se vê logo logo.